20. Faustskollge capítulo 171, A Batalha de Malostare. 6. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Os 4 canhões laser azuis de grande porte equipados no destruidor leve de assalto da Quarta Civilização disparavam continuamente, e os poderosos raios azuis irradiavam incessantemente as naves espaciais da frota da República, o que chocou profundamente os soldados despreparados. Ao mesmo tempo, o lançador de bombas de plasma também começou a disparar. Esta arma não é do tipo de arma de energia que dispara munição de plasma, mas sim um tipo de energia de plasma confinada por uma camada externa magnética. O princípio é semelhante, mas a forma de utilização é completamente diferente. Após a explosão, este tipo de bomba libera instantaneamente uma energia poderosa, capaz de causar danos extremamente elevados ao escudo de energia. No entanto, como a camada externa magnética continuará a se dissipar, a velocidade e o alcance da bomba de plasma não são muito ideais. Mas agora, a frota da Quarta Civilização avança à frente do tempo e avança diretamente, dando ao destruidor leve de assalto e à fragata leve de ataque, equipada com lançadores de bombas de plasma, a chance de disparar diretamente. Do momento em que saíram do hiperespaço até o início da batalha, a frota da República teve menos de 3 minutos. Nesses breves 3 minutos, já era notável que conseguissem lançar caças. Ao mesmo tempo em que os caças Surite dispersaram completamente os caças caçadores Z-95 que decolaram às pressas, a frota da Quarta Civilização já havia entrado no alcance e abriu fogo diretamente com um alcance de ataque maior do que o da frota da República. Nesse momento, a frota da República ainda estava debatendo se deveria atacar aqueles caças espectrais, mas a primeira onda de ataques da frota da Quarta Civilização chegou. O escudo de uma nave estelar CSS-1 da classe Corelliana à frente piscou repentinamente. O escudo da Amber está prestes a ser sobrecarregado. Recuar. Recuar. O capitão da nave espacial emitiu uma ordem apressadamente, e a nave começou a virar e a recuar. Formem a linha de batalha. Todas as naves espaciais, fogo com força total. Impeçam o avanço da frota inimiga. O Fularen rugiu alto. As naves da frota da República responderam com fogo, uma após a outra, mas com pouco efeito. Em contrapartida, o poder de fogo da frota da Quarta Civilização era extremamente feroz. Outra salva foi disparada, desta vez destruindo diretamente 3 lanchas de patrulha PB-950. A batalha inicial de artilharia resultou em desvantagem, e o moral da já caótica frota da República ficou ainda mais baixo. Nesse instante, o almirante Trench emitiu outra ordem. Formação de caça Surite, ataquem a ala esquerda da frota da República. Quarta frota, vire imediatamente à direita. TSK, TSK, TSK. A toda velocidade, avancem. A ordem foi executada imediatamente. Após destruir a formação de caças Z-95 da frota da República, os 18 caças Surite patrulhavam ao redor da frota inimiga. Agora, receberam ordens para atacar a ala esquerda da frota da República como 18 lobos famintos. A ala esquerda é relativamente fraca, com apenas 10 ônibus estelares da classe Corelliana CSS-1, cada um transportando 30 barcos de patrulha PB-950. Entre eles, os ônibus estelares da classe Corelliana CSS-1 têm defesa quase nula contra caças. Os ferozes pilotos Jackal imediatamente desmantelaram a formação da frota da República e dispararam todos os mísseis Gemini do paiol. Dezenas de chamas explosivas irromperam na ala esquerda da frota da República, e quando o caça Aurat rompeu a formação da frota da República, as naves espaciais entraram em caos. A nave estelar classe Corelliana CSS-1 possui apenas uma posição de canhão fixa na frente. Então, após ser atacada pelos caças, instintivamente avançou, tentando se distanciar e manobrar. E as lanchas de patrulha PB-950 seguiram caminhos separados, imobilizadas pelos caças. A ala esquerda da frota da República mergulhou repentinamente no caos e se dividiu em 2 partes, a frente e a retaguarda. Não só isso, a frota do 4º grupo repentinamente começou a virar para a direita. Igor Zavalov deixou 5 fragatas leves da classe Cobalto e continuou atirando para frente. Todas as naves restantes aceleraram e viraram em direção à ala direita da frota da República, como se quisessem cercá-la completamente. Como a frota da Quarta Civilização estava avançando rapidamente, os radares de controle de tiro de quase todas as naves da frota da República estavam travados nela.
Nesse momento, quando a frota da quarta civilização começou a dar meia volta, as naves na ala direita da frota da República não puderam deixar de segui-la, o que fez com que sua formação se alongasse cada vez mais. Notifiquem as tropas da ala direita para reduzirem a linha de defesa. Não sigam o movimento do oponente. O Nufilaren percebeu que a situação estava errada e ordenou em voz alta: TSK, TSK, TSK. É tarde demais, recruta. Aceite este fracasso. Trench apontou violentamente para o ponteiro. Todo o exército, ataque em formação de pinça. TSK, TSK, TSK. Liberem todos os caças abutre. Imediatamente, um grande número de caças robôs abutre decolou em alta velocidade das naves espaciais da frota da Aliança Corporativa. O caça abutre é um caça leve. Por ser totalmente automático, possui apenas 3,6 metros de comprimento. O depósito de naves espaciais da Aliança Corporativa abriga um grande número desses caças. Gigantes empresariais, incluindo a Federação Comercial, a Aliança Corporativa e o clã bancário interestelar, favoreciam este caça, que quase se tornou sua principal força aérea. Mais de 100 caças Vulture surgiram como um bando de abutres. A uma distância tão curta, os caças Vulture romperam a formação da frota da República em menos de 2 minutos e, em seguida, atacaram descontroladamente. O disparo contínuo de canhões laser e torpedos de prótons desmantelou completamente a formação da frota da República. Ao mesmo tempo, a frota da Alvorada Escarlate se inseriu diretamente na conexão entre a ala direita e a força principal da frota da República como uma faca afiada. A nave inteira abriu fogo à vontade. Destruam todos os lacaios da República. Ninguém sobreviverá. Ah! Gridenvos gargalhou descontroladamente na ponte de comando. TSK, TSK, TSK. Frota verme branco, imobilize a frota da ala esquerda do oponente e proteja os caças espectrais. TSK, TSK, TSK. Trench continuou a dar ordens. Entendido. Todas as naves, ouçam minhas instruções. Movam-se para a ala esquerda e todas as torretas disparem à vontade. Moloch também emitiu uma ordem imediatamente. A frota principal obedece à ordem. Diminuam a velocidade e aproximem-se lentamente. TSK, 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 TSK. Todos os radares de controle de fogo travados na nau capitânia da frota da República, o cruzador pesado classe Dreadnought. TSK, TSK, TSK. Trench acariciou o canto da boca com as pinças, soltando uma gargalhada triunfante. Aceitem meu presente. República Galáctica. Este é o presente da matança, do fogo e da morte. Não havia necessidade de ele continuar dando ordens, gritaram aqueles piratas sicurdianos, conduzindo diversas naves espaciais através da formação da frota principal da Aliança Corporativa em direção à frota da República. Senhor, nossa formação da ala direita foi desfeita, e então fomos divididos e cercados. A ala esquerda foi atacada por fogo poderoso e caça Surite não conseguia se mover. O que devemos fazer? O oficial do Estado-Maior gritou em pânico para o capitão Nufilaren. O Nufilaren cerrou os punhos com força e seu corpo tremeu levemente. Ele sabia que, em menos de meia hora de luta, já havia perdido a batalha. Faustskold capítulo 172, a Batalha de Malostare, fim. Os socos combinados do almirante Trench atingiram a cabeça e o rosto, deixando o capitão Nufilaren atordoado. Ele jamais imaginou que perderia tão feio numa batalha contra os mercenários daqueles gigantes empresariais. E sem nenhum artifício, foi uma derrota completa na arte de comandar. O Nufilaren nasceu em uma família militar, e seu pai, Túlio Laren, era um comandante naval renomado na República. Sob a tutela do pai, ele iniciou sua carreira de comando militar ainda jovem. Ele se formou na academia militar com honras e optou por não se juntar à corrupta frota judicial da República, mas sim servir na frota de defesa do setor Quimar. Como o setor Quimar não é uma região estelar muito pacífica, frequentemente enfrenta o assédio de piratas. Em constante combate real, o Nufilaren evoluiu a uma velocidade surpreendente e se tornou extremamente confiante. Ele acredita que, em toda a República, existem apenas alguns comandantes melhores do que ele. Com os ensinamentos e a sabedoria de seu pai, um dia ele poderá se tornar um general, comandando milhares de naves de guerra e cruzando a galáxia. No entanto, essa foi a primeira vez que ele comandou uma frota de grande porte para combater, e ele perdeu tudo imediatamente.
O comandante desconhecido da Aliança Corporativa compreendeu sua estratégia. Ele acreditava que, como o oponente estava bloqueando a frota, este certamente formaria uma nave e aguardaria o momento certo para atacar com poder de fogo superior. Mas o oponente fez o oposto. Aproveitou o momento do seu salto hiperespaço, tomou a iniciativa de atacar e se enfiou direto na formação da sua frota. Além disso, a outra parte continua divulgando informações incorretas, pois nas tentativas anteriores de avanço no planeta Malastare, a frota da Aliança Corporativa sempre se manteve em segurança ao redor dos bloqueadores de hiperespaço previamente posicionados. Portanto, naturalmente, irei elaborar táticas com base no alcance do bloqueador conhecido. Descobriu-se que o oponente havia escondido o segundo bloqueador, interrompendo o salto hiperespacial deles antecipadamente, e então sua própria frota acelerou antes do tempo, levando a batalha para o combate corpo a corpo em menos de 3 minutos após a frota da República ter saído do hiperespaço. A situação mais desfavorável possível para eles. Então, o comandante explorou ao máximo as vantagens de suas próprias naves espaciais, avançando com uma frota de naves de modelos desconhecidos. Como as naves dessa frota eram todas excelentes em desempenho, com velocidade e flexibilidade, ele usou os poderosos caças Surite para desorganizar a formação inimiga, dando à frota a chance de fazer uma grande manobra de ataque. Depois disso, eles atacaram por várias direções, destruindo completamente a formação de sua própria frota, deixando-os apenas na situação desesperadora de lutar sozinhos. E agora, outra escolha foi colocada diante de Ulfilaren, como sua última carta na manga, a formação principal com o cruzador pesado da classe Dreadnought Lore em seu núcleo, iria agir. Isso está relacionado à vida e morte de todo o seu exército. As costas do uniforme militar estavam completamente encharcadas de suor frio. Ulfilaren olhava atordoado para a projeção holográfica do campo de batalha, observando os navios de guerra sendo destruídos e os mercenários da Aliança Corporativa lutando descontroladamente no campo de batalha. Agora, a frota da Aliança Empresarial, liderada por 5 destroyers da classe Fantail, está apontando todos os seus canhões para o cruzador pesado. Enquanto sua formação principal continuar avançando, será quase imediatamente bombardeada por fogo de artilharia concentrado. Se fosse antes, ele teria 10.000 maneiras de superar essa situação, pois o destruidor da classe Fantail possui apenas um canhão turbolaser grande, que é muito inflexível. Mas neste momento, com a situação da batalha chegando a este ponto, se sua formação principal avançar, não há outra saída senão enfrentar o poderoso poder de fogo do destruidor da classe Fantail de frente. Senhor. A comparação do banco de dados foi concluída. O ajudante aproximou-se e sussurrou. A julgar pelo logotipo na nave capitânia do oponente, o comandante da frota mercenária da Aliança Corporativa é Trench, conhecido por sua brutalidade. Ele não serve na Marinha da República, mas tem atuado em muitos campos de batalha como comandante contratado. Ulfilaren respirou aliviado e disse com pesar, a formação principal deve parar de avançar. Ordenem a todas as naves espaciais que abandonem a atual linha de batalha e reorganizem a linha de defesa com o Lorde como núcleo. O ajudante empalideceu de medo. Senhor. Isso significa que teremos que abandonar completamente as naves espaciais das alas esquerda e direita. Principalmente a ala direita, que quase certamente sofrerá um golpe devastador. É melhor do que um golpe devastador em toda a nossa frota. Yularen bateu com o punho na plataforma de comando. Peçam imediatamente ajuda ao Senado da República. Digam a eles que faremos o possível para defender a frente, mas que, no máximo, conseguiremos aguentar por mais meio dia. Sim. O rosto do ajudante se contorceu em tristeza, e ele imediatamente começou a pedir ajuda. O comandante mercenário. Ele é apenas um comandante mercenário. Ulfilaren apoiou o pódio com as 2 mãos, o corpo tremendo. A Via Láctea está repleta de dragões escondidos e tigres à espreita. Uma comandante sem carreira militar, mercenário de longa data, pode ser enforcado, enquanto um aluno brilhante, formado em uma prestigiosa academia naval, parece uma criança. A breve batalha de meia hora que acabou de acontecer quase destruiu toda sua confiança. Há acesso ao sinal do canal público. Disse o soldado de comunicações em voz alta. Na projeção holográfica à sua frente, apareceu um homem horrendo e aterrador, semelhante a uma aranha. Ele vestia um sobretudo militar e segurava uma arma, mas, ao mesmo tempo, demonstrava elegância. Este comandante desconhecido da República,
TSK. Como Trench disse, ele se inclinou diretamente em frente ao comunicador, seus 6 olhos escarlates quase preenchendo toda a tela holográfica. Agora. Grite. Fuja. Reze. Talvez você consiga sobreviver. TSK, 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 TSK. Ele omitiu a última frase e, em seguida, encerrou abruptamente a comunicação em frequência pública. Entre os navios almirantes da frota da Quarta Civilização, Tang Xiao olhou para as informações no canal público, sorriu levemente, virou-se para Nion Xiao e disse, veja, é por isso que eu gosto tanto de Trench. Então ele disse ao barão Elmutizemo, que estava ao lado, muito bem, a batalha está quase terminada. Agora é hora da apresentação. A trágica situação da batalha foi comunicada quase imediatamente ao gabinete do Supremo Chanceler da República Galáctica, Finis Valorum, através de comunicação no hiperespaço. Ao ouvir a notícia, suas pernas fraquejaram e ele quase caiu da mesa. Como? Como é possível? As forças de defesa dos 3 setores levaram apenas meia hora. Não, isso é impossível. Finis Valorum perdeu completamente sua compostura habitual, bateu na mesa e gritou. Fortescouge capítulo 173. Fermentação. Não importa o ângulo pelo qual se olhe, e absolutamente impossível para Finis Valorum aceitar tal resultado, o fracasso. O que isso significa? Significa que a República Galáctica falhou vergonhosamente em um conflito direto com uma empresa comercial. A digna República perdida para uma Enterprise. Qual o sentido disso? Se essa questão persistir, certamente envergonhará a República Galáctica. A mídia, os jornalistas e o público em geral não considerariam nenhuma razão objetiva para isso, nem se perguntariam por que a frota judicial não foi enviada. Eles só verão a frota da República Galáctica perder para a Aliança Corporativa. Se essa questão não for resolvida, ele, o chanceler supremo da República, não poderá continuar no cargo. Valorum pressionou o botão do comunicador com as mãos trêmulas e conectou-se à comunicação do vice-chanceler Botan. Embora os resultados da Batalha de Malastare ainda sejam altamente confidenciais, há pessoas com segundas intenções que obtiveram informações através de canais previamente combinados. O senador Sheev Palpatine, do planeta Naboo, deu uma risadinha irônica, desligou o comunicador, virou-se e olhou para os prédios densamente agrupados de Coruscant através da enorme janela panorâmica, e discou outro número depois de um tempo. Um homem corpulento de pele azul e um par de chifres finos no topo da cabeça apareceu na projeção holográfica. A expressão de Palpatine tornou-se extremamente preocupada quase imediatamente. Ele suspirou e disse, há más notícias vindas da frente, Sr. Mosameda. A pessoa de pele azul franziu imediatamente a testa. A única coisa que pode ser chamada de linha de frente agora é o planeta Malastare. Será que a frota da República não está se saindo bem em combate e enviou um sinal de socorro? Palpatine balançou a cabeça e suspirou. O quê? A frota da República foi perdida. Isso levará a resultados catastróficos, disse Mosameda, surpreso. Há algo que eu possa fazer? Senador Palpatine. Espero que esteja pronto para assumir o cargo de vice-chanceler do Conselho da República Galáctica. Neste período extraordinário, temo que o antigo vice-chanceler Botan não consiga mais ajudar o Supremo Chanceler Finis Valorum a superar as dificuldades. Precisamos da sua ajuda, disse Palpatine com seriedade. Mosameda ficou visivelmente surpreso. Comparado a mim, você deveria ser o melhor candidato para esta posição, não é? Palpatine balançou a cabeça e disse, ei, eu também sou responsável por este fracasso. Não posso me manifestar agora, pois isso causaria associações desnecessárias com o Supremo Chanceler Valorum. Mas não se preocupe, permanecerei firme ao lado do Supremo Chanceler Valorum, pelo bem da República. Vou pensar nisso. Mosameda assentiu em concordância. Certo, creio que o Supremo Chanceler Finis Valorum entrará em contato comigo em breve, e preciso expor nossa posição neste momento. Preciso da sua ajuda para o próximo passo, Vossa Excelência Ameda, disse Palpatine. Por outro lado, existem 20 andares subterrâneos em Coruscant. Francis Underwood olhou para Tang Xiao na projeção holográfica com uma expressão séria. Você quer dizer que a frota da República sofreu uma derrota desastrosa? Se for esse o caso, mesmo que a notícia se espalhe, não seria surpresa se Finis Valorum renunciasse imediatamente. Tang Xiao suspirou e disse, para ser honesto, a frota da República sofreu uma derrota terrível por causa da nossa entrada. Portanto,
Alguns dos cenários que vi podem mudar, e vocês precisam estar preparados. Qual é a situação em Malastare agora? Perguntou Francis. O Ulfilaren ainda está lutando contra o cruzador pesado da classe Dreadnought, e sua frota agora tem menos de 100 naves. Encontrei algumas desculpas e não deixei a frota continuar participando da batalha, apenas em guarda na periferia, mas mesmo assim, ele não conseguirá resistir por muito tempo. Mas a Ordem Jedi deve intervir neste assunto em breve, disse Tan Xiao. Bem, agora que as coisas chegaram a este ponto, acho que preciso entender algumas coisas. Primeira pergunta: a Finis Valorum vai renunciar por causa disso? Perguntou Francisco. Ele não vai renunciar. O momento ainda não é propício para Palpatine. Mas essa questão exige que se encontre um bode expiatório. Segunda pergunta: como a aliança corporativa lidará com essa questão? Você precisa entender isso. Do meu ponto de vista, preciso fazer com que esta operação da aliança corporativa fracasse, exatamente como o futuro que prevejo. Só assim conseguirei o resultado que desejo. Por que falhou? Diga-me. Senador Palpatine. Por quê? Finis Valorum parecia ter mais de 10 anos e gritou furiosamente ao ver Palpatine. É apenas a fúria dos incompetentes. Palpatine definiu Finis Valorum dessa forma em seu coração. Superficialmente, fingiu surpresa e disse: isso é impossível. A frota de defesa dos 3 setores, especialmente um deles, possui um cruzador pesado da classe Dreadnought. Não importa como se analise, é impossível perdê-la para os mercenários da aliança corporativa. Mas acabou de acontecer. Senador Palpatine, precisamos elaborar contramedidas. A aliança corporativa não pode ter sucesso no planeta Malostare. Depois disso, o que a Federação Comercial fará no futuro? E a Guilda do Comércio? O que fazer com a União Tecnológica? Todos eles ignorarão a autoridade da República. Disse Finis Valorum. Agora só nos resta um caminho. Palpatine zombou secretamente e deu a resposta muito planejada: Ordem Jedi. Cavaleiros Jedi? Valorum também ficou um pouco surpreso com a proposta. Lembro-me de que os Cavaleiros Jedi enviaram uma equipe de reconhecimento ao planeta Malastare, e eles enviaram ao Mestre Jedi Kepchi. Mas a equipe de reconhecimento deveria ter retornado. Então, existe um motivo para a Ordem Jedi intervir neste assunto, não é? Disse Palpatine. Finis Valorum balançou a cabeça repetidamente. Não. Nem mesmo os Cavaleiros Jedi podem persuadir os dois lados a cessar as hostilidades quando a guerra já começou. Além disso, agora que a aliança corporativa tem a vitória garantida, é impossível para eles fazerem qualquer concessão. Mas os Cavaleiros Jedi são capazes de fazer a aliança corporativa recuar, certo? Palpatine disse: sempre que leio a história da antiga República, anseio pelo período mais glorioso da República. Durante a Guerra Sith, que durou milhares de anos, os guerreiros da Ordem Jedi avançaram pessoalmente e mataram inúmeros inimigos pela República. Ele abriu as mãos e suspirou. O sábio de luz representa a luz e a justiça, e ao mesmo tempo mantém a autoridade da República. Que esplendor! Faust Scourge capítulo 174. Ações da Ordem Jedi. A voz de Sheila Palpatine era tão cadenciada quanto a de um poema cantado. Ele louvava a glória da poderosa Ordem Jedi no auge da República, e então o estilo de sua voz mudou repentinamente. Ele baixou a mão lentamente, mas quando foi que os Cavaleiros Jedi se tornaram uma organização tão covarde? Eles defendem a paz, mas fecham os olhos para a guerra óbvia. A Batalha de Galidraan, a Guerra Hiperespaço de Stark, em que momento a República não sofreu uma crise indevida? Mestre Yoda é um ancião respeitável, e acredito que, nesta crise, ele não ficará de braços cruzados. O olhar de Finis Valorum tornou-se gradualmente mais firme. Ele assentiu e disse: é verdade. Diante do perigo da República, a Ordem Jedi não pode ficar de braços cruzados. Eu mesmo irei até o Mestre Yoda. Palpatine fez uma profunda reverência e disse lentamente: também mobilizarei minha influência para ajudar. Coruscant, acima do Templo Jedi, no último andar das 5 torres à direita. Acompanhado por sua comitiva, o Supremo Chanceler do Senado Galáctico, Finis Valorum, saiu da nave. Dezenas de aprendizes já estavam alinhados em ambos os lados, liderados pelo Mestre Jedi Mace Windu, para recebê-lo. Mestre Windu vestia um manto de tecido grosseiro e, com semblante sereno, curvou-se profundamente antes de dizer: Vossa Excelência deve ter vindo aqui para tratar da disputa sobre o planeta Malastare. Por favor, entre.
Mestre Yoda o aguarda na sala de conferências. Finis Valorum acenou com a cabeça, fez sinal para os guardas atrás dele esperarem perto da nave e entrou sozinho no templo Jedi. Mestre Windu acompanhou durante todo o trajeto, mas não disse uma palavra. Acompanhou Valorum até a sala de reuniões, onde apenas uma pequena figura verde o aguardava. Mestre Windu curvou-se novamente diante de Valorum, recuou e saiu da sala de conferências. Seja mais informal, só nós dois. Mestre Yoda se virou, fez uma leve reverência e então fez um gesto convidativo para que a pessoa se sentasse no sofá ao lado. O Supremo Chanceler Valorum sentou-se no sofá. Pensou por um instante e estava prestes a falar, mas o Mestre Yoda deu o primeiro passo. Esta galáxia não é pacífica. HM, disse o Mestre Yoda com um sorriso. Valorum suspirou. É verdade, as disputas em todos os aspectos estão se intensificando, o que nos deixa exaustos. Está prestes a se mover, o poder do lado sombrio. Posso sentir, por minha premonição, disse o Mestre Yoda, há sombras malignas por trás dessas coisas anormais. Não acho que seja uma questão ilusória como o lado sombrio, mas sim um conflito de interesses e um conflito de classes real, disse Valorum. Você não deveria vir até mim se for uma questão de interesse. Mestre Yoda balançou a cabeça. Guiado pela força, sua chegada é. Não estou aqui pela força, mas sim pelo planeta Malastare, disse Valorum. O quê? Vocês nos querem? Perguntou Mestre Yoda, com um olhar que já sabia de tudo. Espero que a Ordem Jedi possa intervir para resolver a disputa no planeta Malastare. Essa farsa não pode continuar. Se a aliança corporativa for bem-sucedida, outras grandes corporações seguirão o exemplo. Dessa forma, a República poderá durar para sempre e perder o direito de governar a região estelar do Anel Externo. Valorum aproveitou a oportunidade e disse tudo de uma vez. Enviem um mediador, nós já temos um. Mestre Yoda balançou a cabeça e disse, não vamos intervir em disputas comerciais. Valorum levantou-se de repente e disse em voz alta, mas isto diz respeito ao Estado da República. Se esses magnatas empresariais tiverem permissão para se sobrepor à República, então a ruína da República estará próxima. Diante de tal situação, como poderá a Ordem Jedi ficar de braços cruzados? Ele queria continuar dizendo algo, mas Mestre Yoda acenou levemente com a mão, e Valorum sentiu de repente uma sensação refrescante no fundo do coração, como se tivesse sido banhado com um balde de água gelada em um dia quente de verão. Era revigorante. O poder do lado sombrio está por trás, como eu disse. Mestre Yoda disse, ele existe no coração de todos, o poder do lado sombrio. Para lutar contra ele, todos nós precisamos dele. O Supremo Chanceler Valorum transformou suas preocupações em alegria. Então, os Cavaleiros Jedi estão dispostos a ajudar? Ela já está a caminho, Mestra Kepchi, disse o Mestre Yoda. Ela precisa reavaliar a situação. Será que é só a Mestra Kepchi? Então, que a força nos guie constantemente. Mestre Yoda se levantou com um leve sorriso e curvou-se diante do Supremo Chanceler Valorum, fazendo então outro gesto de convite à porta. Que a força esteja com você. É assim mesmo, Mestre Dooku. Receio que, depois disso, a República Galáctica enfrentará um período de turbulência. Palpatine suspirou e disse às duas figuras na projeção holográfica. Um deles era um homem idoso, alto e robusto, com barba e cabelos grisalhos, o Mestre Jedi Dooku. O outro, com um manto de tecido grosseiro e cheio de vincos, ostentava um cavanhaque curto e longos cabelos trançados e presos atrás da cabeça. Pelas vestimentas, era evidente que se tratava de um cavaleiro Jedi. Parece que seu julgamento estava correto antes, Senador Palpatine. A galáxia está caminhando para uma guerra, disse Mestre Dooku. É exatamente isso que mais me preocupa. Com o fracasso da frota da República desta vez, muitas pessoas enxergaram outra possibilidade, um confronto armado, disse outro cavaleiro Jedi. Portanto, precisamos considerar seriamente essa questão, Mestre Sifo Dyas, disse Palpatine em voz grave. A República Galáctica precisa de um exército forte. Se necessário, farei o meu melhor para que este plano se concretize. Mestre Sifo Dyas assentiu em concordância. Como resolver o problema do financiamento? Além disso, o Conselho Galáctico não vai concordar com a proposta de construir um exército, certo? Disse Mestre Dooku. Bem, temos muitas pessoas com ideais elevados, assim como vocês dois.
O futuro da República precisa ser protegido por heróis apaixonados como vocês, não por esses altos funcionários sentados atrás dos gabinetes, disse Palpatine. Sifo Dyas perguntou novamente, então, como será resolvida a disputa no planeta Malostare? Acredito que, neste momento, o Supremo Chanceler Valorum chegou a um acordo com o Mestre Yoda, e a Ordem Jedi resolverá essa disputa. Assim como foi feito durante a Batalha de Galidran, disse Palpatine. Assim que pronunciou essas palavras, a expressão do Mestre Dooku tornou-se repentinamente feroz, e ele rangeu os dentes e disparou algumas palavras. Você está complicando as coisas como na Batalha de Galidran, que acabou se transformando em um massacre. Naquela luta errada, perdi meu aprendiz para sempre. Mas pelo menos por enquanto, seu outro aprendiz, Qui-Gon Jinn, é um excelente mestre Jedi, disse Palpatine com um sorriso. A corrupção e o dogma da Ordem Jedi complicam as coisas mais uma vez. Já que o mestre Yoda vai intervir, ele deveria ter agido há muito tempo. Em vez de começar agora que a frota da República está quase aniquilada. Isso é brincadeira de criança. Disse Ki-Adi-Mundi com firmeza. O mestre Yoda também tem suas próprias considerações. Afinal, nossa Ordem Jedi não deveria ter recorrido à força desde o princípio. Empunhamos nossas espadas pela paz, não pela guerra. Sifo Dyas tinha uma opinião diferente. Palpatine sorriu e disse, bem, vamos ver como as coisas vão, mestres. Force Code capítulo 175, convidado indesejado planeta Malastare. Nesse campo de batalha, já existem destroços flutuantes de navios de guerra, peças quebradas, cascos despedaçados, tocos frios e cadáveres retorcidos, todos flutuando neste universo frio e morto. Mas, se você observar com atenção, verá que a maioria dos destroços flutuando no universo são naves espaciais da Frota da República, cruzadores da classe Consular, ônibus espaciais da classe Corelliana CSS-1, lanchas de patrulha PB-950. A maioria dos cadáveres mutilados também vestia os uniformes militares cinzentos da Marinha da República Galáctica. Em seus peitos, o emblema da República, em forma de engrenagem, estava carbonizado pelas chamas. Mas a feroz batalha continuou. Centenas de naves espaciais, grandes e pequenas, cercavam os remanescentes da Frota da República. No entanto, pareciam não ter escrúpulos. Simplesmente os bloqueavam, mantendo-os fora de alcance, e de tempos em tempos, atacavam em pequenos grupos, bombardeando indiscriminadamente antes de retornarem à formação. Restam pouco mais de 50 naves espaciais na Frota da República, incluindo 10 cruzadores da classe Consular, mais de 20 ônibus espaciais da classe Corelliana CSS-1 e mais de 20 lanchas de patrulha PB-950. Nas batalhas anteriores, a lancha de patrulha PB-950, com seu fraco poder de combate, foi a mais abatida. Esse tipo de nave de combate não conseguia nem mesmo derrotar um caça-Wraith em um duelo direto. No entanto, sua espinha dorsal ainda existe, o cruzador pesado da classe Dreadnought Lord. Este gigante de 600 metros de comprimento possui um poder de fogo extremamente poderoso. Ele é equipado com 20 canhões laser quádruplos, 10 canhões turbo-laser e 10 canhões laser pesados individuais. Ao disparar rajadas, ele se assemelha a um ouriço. A frota mercenária da Aliança Corporativa lançou um ataque sob o comando de Trench, destruindo 20 naves espaciais em quase 3 minutos. Embora as naves destruídas fossem principalmente sucatas de piratas sicurdianos, ainda assim causaram grande impacto aos membros da frota mercenária. As frotas organizadas por Alvorada Escarlate e Verme Branco recuaram. Tang Xiao também disse a Trench, com muita diplomacia, que era melhor não pressionar demais a República, caso contrário o caminho adiante seria muito difícil. O próximo passo deveria ser entregue à pessoa na mesa de negociações. Trench também estava muito impotente, embora, de acordo com seu estilo de comando, devesse estar diretamente envolvido de várias frentes ao mesmo tempo, para que o poder de fogo do cruzador pesado da classe Dreadnought fosse disperso e, em seguida, o poder de fogo superior fosse concentrado para destruí-lo diretamente. Mas ele também sabe que essa situação é impossível, pois, de acordo com a configuração de poder de fogo da frota mercenária, a tarefa que exige o poder de fogo do cruzador pesado da classe Dreadnought certamente caberá à mais manobrável quarta frota e à frota da Aurora Escarlate. A missão deveria ser entregue à frota da Aliança Corporativa, com seus 5 destroyers da classe Fantail.
Mas se for esse o caso, inevitavelmente dará ao quarto grupo e à Alvorada Escarlate algumas desculpas esfarrapadas. Originalmente, todos vieram aqui para ganhar dinheiro, mas você insistiu em deixá-los levar a culpa pela morte, e agora sua própria frota ainda está escondida, esperando para levar as cabeças. Isso é razoável. Trench não era o tipo de pessoa com zero inteligência emocional, mas se sentiu injustiçado. Sua frota era composta por naves de guerra de alta velocidade, enquanto a frota do quarto grupo era formada por naves de guerra de poder de fogo pesado. Ele também assumiria a liderança e deixaria o quarto grupo finalizar o ataque, mas o problema é que os outros não acreditam nisso. Como resultado, a situação só poderia permanecer nesse impasse, e Trench só podia organizar pequenas equipes para realizar ataques intermitentes, destruindo várias naves da República. Depois, esperavam até que o cruzador pesado da classe Dreadnought perdesse a cobertura das outras naves, para então concentrar seus esforços em destruí-lo. Mas leva tempo. Se quiser culpar alguém, só pode culpar a chegada de uma nave capital tão grande quanto o cruzador pesado da classe Dreadnought, que é simplesmente um golpe de redução dimensional para esses piratas e mercenários. No entanto, neste momento, Tang Xiao estava no meio da ponte e, de repente, sentiu algo. Virou a cabeça bruscamente e olhou em uma direção, com uma expressão feroz no rosto. Uma sensação de repulsa surgiu em seu coração, como se uma mosca coberta de fezes estivesse voando ao seu redor. Zumbido. Zumbido. Ah, desculpe, um enxame de moscas o cercou. Zumbido tio zumbido tio zumbido tio zumbido tio Tang Xiao só queria agarrar a mosca, espremer sua barriga, arrancar suas entranhas, estrangular seu pescoço e puxar com força tio a língua inteira saiu. Então ergueu a faca e a deixou cair com um estalo. Sentindo-se desconfortável. É essa a sensação. Mas Tang Xiao ainda reprimiu a força do impulso em seu coração, e a força do lado sombrio de seu corpo se acalmou imediatamente, sem que ninguém percebesse nada. Essa também foi a primeira lição que seu mestre, Darth Plagueis, lhe ensinou: esconder-se. Ao mesmo tempo, uma sirene repentina soou, e 3 caças com anéis de hiperespaço escaparam do hiperespaço e apareceram na borda do campo de batalha. Tang Xiao virou a cabeça e disse ao soldado do radar: aumente o zoom na imagem óptica e veja quem está vindo. As projeções holográficas desses 3 caças apareceram na tela. São 3 caças triangulares planos, fixados em um dispositivo circular por meio de encaixes. Esse anel é o anel de hiperespaço, que por sua vez é um motor de hiperespaço, capaz de transportar caças para saltos no hiperespaço. Um técnico se virou e disse: a comparação do banco de dados foi concluída. Existem 3 caças Delta 6. Tang Xiao franziu a testa. Parece que os Cavaleiros Jedi estão aqui. O caça Delta 6 é um caça avançado produzido pelos estaleiros Kuat. Esta série de caças é conhecida por seu desempenho excepcional e alto custo, sendo frequentemente utilizada por Cavaleiros Jedi. Antes da conclusão do desenvolvimento do mais avançado Delta 7, o surgimento do caça Delta 6 foi praticamente o mesmo que anunciar a chegada dos Cavaleiros Jedi. Como as Forças Armadas da República Galáctica não dispunham de muitos recursos militares, não encomendariam caças tão caros. E, de fato, um instante depois, surgiu uma mensagem no canal público, e uma mulher humana de meia idade, vestindo um robe, apareceu na projeção holográfica. Eu sou Kepchi e estou aqui em nome da Ordem Jedi, disse a mulher de meia idade lentamente. Tang Xiao acenou com a mão para o comandante Igor Zavalov, que estava ao lado, sinalizando para que não se conectasse ao canal, apenas ouvisse: TSK 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 TSK. Um mestre Jedi, o que você está fazendo aqui? TSK TSK TSK. Trench conectou-se à comunicação e perguntou diretamente: a Ordem Jedi espera que a Aliança Corporativa possa remover o bloqueio do planeta Malastare e retornar à mesa de negociações. As perdas causadas pela Aliança Corporativa à Frota da República serão calculadas separadamente, disse Kepchi com leveza. Trench zombou: TSK TSK TSK. Há alguma frota da República aqui? Não, só há mercenários recrutados pelo planeta Malastare para lutarem bravamente. TSK TSK TSK. Com licença, onde está a frota da República? Onde? Onde está o documento do Senado Galáctico concordando em enviar tropas para intervir? TSK TSK TSK. Fault Scholes de capítulo 176.
Intervenção forçada não seja tão eloquente, Trench. Você sabe o caos e a destruição que o planeta Malastari sofreu por causa das suas ações? Depois de aceitar a recompensa, você simplesmente foi embora, deixando para trás um mundo devastado. A Ordem Jedi jamais ficará de braços cruzados diante de tal comportamento. Cap se disparou. Vocês, Cavaleiros Jedi, vão interferir nas atividades comerciais entre as empresas. TSK TSK TSK. Quanto dinheiro o grupo de combustíveis Marathon deu aos Cavaleiros Jedi? 10.000 créditos? Ou 5.000? TSK TSK TSK. Disse Trench sarcasticamente. O que estamos impedindo é o seu ato de sitiar o planeta Malastari à força. Se for esse o caso, é uma pena. Acho que a mídia vai adorar notícias assim. TSK TSK TSK. Isso é um absurdo. Vou te dar os últimos 5 minutos para liderar a frota e deixar o planeta Malastari imediatamente. Caso contrário, a Ordem Jedi intervirá à força. Cap se disse em voz alta. TSK 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 TSK. Nunca provei o sangue de um guerreiro Jedi antes. Trench zombou e imediatamente desligou a comunicação. Entre os navios capitânia da 4ª Frota, Tang Xiao disse a Igor Zavalov: preparem-se para a batalha. Depois que os Cavaleiros Jedi começarem a se mover, podemos interceptá-los simbolicamente. Deixem que alcancem seus objetivos de combate e, então, preparem-se para salvar as pessoas. Sim. Nian Xiao franziu a testa e perguntou: Comandante Supremo, o senhor importou um lote de tanques Buktower do grupo Damasco Ding anteriormente e trouxe alguns conjuntos para a frota, apenas esperando por este momento. Quem disse não? Respondeu Tang Xiao com um sorriso. E nesse momento, chegou também a ordem de Trench: frotas, mantenham suas formações. TSK TSK TSK. Quero ver como os Cavaleiros Jedi vão intervir pela força. TSK TSK TSK. Tang Xiao zombou. Do ponto de vista do comando militar, esta é a ordem correta. Mas se estivermos lutando contra Cavaleiros Jedi, então este é o caminho para a morte do General Trench. O caminho correto neste momento seria fazer com que todas as naves de guerra reduzissem sua formação, comprimindo o espaço para os caças dos Cavaleiros Jedi, e então destruí-los em virtude de sua superioridade numérica. Ao mesmo tempo, Mestre Kepchi também estava falando com Luffy Laren através do canal militar. Capitão Yularen, por favor, coopere com minhas ações mais tarde. Se for possível, certamente cooperarei com qualquer uma de suas ações, Mestre Kepchi, respondeu Yularen. Quero que você use o cruzador pesado como ponta de flecha e avance em direção à nau capitânia de Trench. Atacar? Mas existem 5 destroyers da classe Fantail, e todos eles ostentam o logotipo da trincheira. Onde devo atacar? Ele está no segundo destroyer à direita, disse Kepchi. Certo. Então eu só preciso lançar uma carga. Mestre Kepchi. Se a situação da batalha não mudar, temo que minha nave espacial seja afundada em, no máximo, meia hora, disse o capitão Luffy Laren em voz baixa. Kepchi disse: esta é a nossa última chance. Se não lutarmos desta vez, receio que não conseguiremos repelir a frota da Aliança Corporativa. O Luffy Laren respirou fundo e disse com firmeza: no dia em que decidi me alistar no exército, eu já esperava que este momento chegasse. Mestre Kepchi, cooperarei plenamente com suas ações. Muito bem. Kepchi assentiu com a cabeça e então disse aos aprendizes Jedi nos outros 2 caças Delta 6, à esquerda e à direita: então, vamos começar a agir. A maior ameaça na frota mercenária da Aliança Corporativa vem de Trench. Contanto que ele consiga afundar sua nave capitânia, esses bandos serão derrotados. Após terminar de falar, ela empurrou o joystick violentamente e voou direto para o núcleo da frota da Aliança Corporativa. Vão. Os outros 2 aprendizes Jedi também pilotavam caças e seguiam logo atrás. Os 3 caças Delta 6 explodiram em altíssima velocidade num instante, atingindo uma velocidade assustadora de mais de 40.000 metros por segundo, e ainda estão voando. No espaço, os caças competem por aceleração e velocidade máxima. Na verdade, a velocidade máxima é em grande parte o limite superior da força G que o piloto pode suportar, mas um caça excelente pode reduzir a carga sobre o piloto por meio de diversos dispositivos de amortecimento, permitindo que o caça suba mais rapidamente. Nesse caso, os Cavaleiros Jedi, cuja aptidão física é muito superior à das pessoas comuns, simplesmente nasceram para esses superlutadores.
E os caças da série Delta produzidos pela Kuat Drivyad são verdadeiros supercaças que priorizam o desempenho em detrimento do custo. Cada caça custa mais de 200 mil créditos galácticos. Esse é o custo, não o preço. Mas no mercado negro, os caças da série Delta não são tão populares. Não poder comprá-lo é um aspecto, mas, mais importante ainda, mesmo que esse filter seja dado a você, pessoas comuns simplesmente não conseguem exercer todo o seu poder. Mas para a mestra Jedi Kepchi, esse problema não existe. Tudo o que vi foi ela controlando um caça que voava em linha reta como um raio, e a velocidade continuava aumentando. Em apenas um minuto, a velocidade atingiu uma aceleração assustadora de 4.000 G. A velocidade dos outros dois caças dos aprendizes Jedi era ligeiramente menor, mas eles também voaram a uma aceleração de mais de 2.000 G. Ao mesmo tempo, o capitão Unufilaren deu uma ordem, e a frota remanescente da República lançou um ataque desesperado contra a frota da Aliança Corporativa de Trench, tendo o cruzador pesado da classe Lord Dreadnought como vanguarda. A sensação de opressão causada pelo cruzador pesado da classe Dreadnought é muito forte. As 40 torretas de vários tipos estão em plena potência de fogo, e inúmeros feixes de laser e turbolaser são disparados continuamente sem qualquer pudor. Na verdade, a frota da Alvorada Escarlate não é indefesa, mas Dredenvos não quer usar sua preciosa nave espacial contra ela de jeito nenhum. Afinal, a Aliança Corporativa não vai pagar seguro para eles. Por outro lado, a frota da Organização Verme Branco e a frota do quarto grupo não tinham intenção de avançar para detê-los, e as naves espaciais em frangalhos dos piratas de Sikudia não conseguiam deter o ataque desesperado do cruzador pesado da classe Dreadnought. Você vai morrer. Muito bem. Eu farei isso por você. TSK TSK TSK. O general Trench estava furioso e apontou violentamente para a nave. Todas as naves espaciais, concentrem-se em bombardear a nau capitânia da frota da República. Todos os caças, decolhem e interceptem aqueles 3 cavaleiros Jedi. Os 5 destroyers da classe Fantail que aguardavam o combate ajustaram imediatamente sua direção e assumiram posição de tiro. Ao comando do artilheiro, 5 feixes de laser espessos atingiram o navio almirante de Unufilaren no instante. Faustskoll capítulo 177, o contra-ataque Jedi. O poderoso poder de fogo das naves da frota da Aliança Corporativa atingiu imediatamente o cruzador pesado, e o escudo frontal oscilou por um instante, enquanto vários conjuntos de capacitores do escudo explodiram devido ao superaquecimento. O projeto do Destroyer da classe Fantail é bastante rudimentar e simples. Com exceção dos 2 canhões antiaéreos de curto alcance, todo o poder de fogo se resume a um único canhão laser pesado sob o casco. Mas, em contrapartida, o poder desse canhão laser pesado é considerável. Toda a energia do escudo está concentrada na frente. A torreta diretamente à frente para de disparar. O Unufilaren deu uma ordem em voz alta para que o cruzador pesado Lodi continuasse avançando. As naves da outra frota da República também reuniram suas últimas forças e entenderam que aquela era sua última chance de sobreviver. Se a frota da Aliança Corporativa não pudesse ser repelida de uma só vez, era óbvio que Trench não lhes daria nenhuma chance de sobreviver. Então Unufilaren também deu tudo de si, e agora só resta uma opção: pegar o ladrão primeiro, para depois pegar o rei. O cruzador pesado avançou em direção à trincheira como uma fera ferida, seguido por outros navios de guerra da frota da República, e cada soldado da República rugiu como uma fera. Matem! 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 Matem os inimigos. Depois, sobrevivam. Em um ataque tão indomável, a frota da República demonstrou uma eficácia de combate ainda maior. Não apenas em termos de moral, mas também porque, seja um cruzador da classe Consular ou um ônibus espacial da classe Corelliana CSS-1, os sistemas de armas adicionais estão concentrados principalmente na parte frontal das naves. Esse tipo de formação foi descoberto por Trench no confronto anterior e quase dizimou todo o exército, mas agora, sob um contra-ataque tão desesperado, revelou seu poder de fogo mais poderoso. Consequentemente, a frota mercenária da Aliança Corporativa ficou repleta de fantasmas após a grande vitória anterior. Agora que a recompensa foi obtida, não há mais necessidade de se esforçar. Afinal, se a nave espacial for perdida, a responsabilidade é sua. Ao retornar à sua cidade natal e continuar lutando por território, o oponente não se importará com a perda da nave.
A frota de Scarlet Dawn e Witchwood recuou às pressas, sem ousar confrontar o insano cruzador pesado da classe Dreadnought. A frota do quarto grupo apenas se escondeu atrás das linhas inimigas, disparando canhões, e não parecia estar avançando. No entanto, quando a atenção de todos se voltou para o cruzador pesado da classe Dreadnought, 3 raios surgiram num instante, aparecendo diretamente no campo de batalha. A mestra Jedi Kepchi e seus 2 aprendizes irrompem no campo de batalha em caças Delta 6, e sua velocidade é inimaginável. Os caças Vulture que o General Trench enviou para interceptá-los antes sequer conseguiram tocar as chamas da cauda de seus caças. Mestre Kepchi ligou o motor auxiliar de pós-combustão e aumentou a velocidade diretamente para 4.500 G. E você precisa saber que essa é a velocidade em posição de combate, não a velocidade em estado de aceleração máxima. Se o caça Delta 6 pudesse correr livremente, ele quase atingiria uma aceleração de 3.000 G, mas Kepchi aumenta a aceleração à força para 4.500 G. Esse tipo de velocidade não é mais uma reação, pois o cérebro simplesmente não consegue processá-la. O computador pode reagir, mas não consegue executar ações táticas complexas a essa velocidade em um campo de batalha intrincado. Só existe uma habilidade capaz de controlar uma velocidade tão assustadora: a previsão. Tudo o que acontece no campo de batalha é controlado pelas forças de Kepchi, e ela prevê tudo antes que esses eventos aconteçam. Ela controla o caça com calma, e a mão que segura o joystick toca ritmicamente. A cada clique, os 2 canhões laser na frente do caça disparam uma rajada curta, destruindo instantaneamente um caça Vulture. E não importa quantas centenas de caças Abutre atirassem, quantas vezes os perseguissem e interceptassem, eles não conseguiam sequer tocar na pelagem desses 3 caças Jedi. O General Trench não reagiu até que os 3 caças entraram no campo de batalha. Ele apontou com a arma e rugiu alto: os caças dos Cavaleiros Jedi são o triunfo deles. Todas as naves espaciais, atirem nesses 3 caças. Essa ordem lançou a frota da Aliança Corporativa no caos total. Algumas naves de guerra ainda atacavam o cruzador pesado, outras se voltaram para os 3 caças Jedi e outras ainda estavam se movimentando descontroladamente. Como resultado, a formação foi completamente desmantelada. O mais mortal é que, mesmo que essas naves de guerra se juntassem ao ataque, os incontáveis lasers e feixes de blaster, tão densos que disparavam como uma rede, não conseguiam atingir um único ponto dos 3 caças Jedi. Em meio aos incontáveis lasers, os 3 caças Jedi deslizaram pelas brechas como peixes e até conseguiram destruir com facilidade os caças Abutre que se aproximavam. Maldito! Atirem! Atirem em todas as naves espaciais. Por que não acertaram? Por quê? O General Trench sentiu sua juba se eriçar, e o senso de crise único da escotilha lhe disse que ele estava sob uma ameaça fatal. As naves da frota da Aliança Corporativa dispararam desesperadamente, mas sem sucesso. Após dezenas de caças Vulture serem destruídos, a situação tornou-se ainda mais caótica. Algumas naves chegaram a atingir umas às outras em disparos aleatórios. A bordo do navio almirante da frota da Quarta Civilização, quase todos assistiram a cena atônitos, sem acreditar no que viam. Eu pensei que só o nosso comandante supremo seria capaz disso. Não, muito mais poderoso que isso. Eumutizem olhou para a influência holográfica e murmurou para si mesmo: seres tão sobre-humanos. Só existe um comandante supremo na galáxia? Enquanto falava, um sorriso sinistro surgiu no canto de sua boca. Este é o poder de um cavaleiro Jedi? Neon Shiel respirou fundo, e uma luz brilhou sob seus óculos. Ele ultrapassa completamente os limites das pessoas comuns. Dificilmente consigo imaginar outra forma de limitá-lo. Mesmo que o caça espectral seja abatido, ele não passa de um cordeiro esperando para ser abatido diante do caça pilotado pelo Cavaleiro Jedi, disse Igor Zavalov lentamente. Tang Xiao olhou para os 3 caças Jedi furiosos na formação de nave de batalha, e parecia haver uma chama ardendo em seus olhos. Ele cerrou os punhos, o poder do lado luminoso da força o enojando, ainda mais agora. Os Cavaleiros Jedi nos 3 caças obviamente também usaram a força ao máximo. No mundo da força que apenas Tang Xiao conseguia sentir, a repugnante força do lado luminoso quase cobria todo o campo de batalha. Essa sensação o deixou extremamente desconfortável, mas ele também a considerou um teste para si mesmo. A primeira prioridade para se tornar um Sith é se esconder.
Tang Xiao fez um grande esforço para conter a inquietação que o consumia. Virou-se e disse ao Barão Zemo: avise a enfermaria para preparar os tanques de Bacta. O General Trench vai se meter em grandes problemas. Nesse instante, Cap Shi, que pilotava um caça, franziu a testa de repente, olhou na direção da frota da Aliança Corporativa atrás dela e murmurou para si mesma: o poder do lado sombrio. Será uma ilusão? Fault Scholes capítulo 178. O exército é derrotado como uma montanha. Apesar daquela vaga sensação passageira, ela não perturbou Cap Shi, apenas fortaleceu seus pensamentos. Pois, antes da partida, Mestre Yoda lhe dissera que por trás dessas coisas poderia haver a influência das forças do lado sombrio. Ela fixou o olhar na nave capitânia do General Trench, cerrou os dentes, empurrou o joystick com violência e correu para lá. Ao pressionar o botão, o canhão laser na frente do caça disparou uma série de feixes laser, irradiando ondas de ondulações no escudo da nave capitânia da trincheira. Contudo, ainda é impossível abalar o destruidor da classe Fantail com o poder de fogo dos caças Delta 6. 3 caças Jedi dispararam dezenas de raios laser ao redor da nave capitânia de Trench, mas mesmo assim não surtiram muito efeito. Nesse instante, na ponte do cruzador pesado da classe Dreadnought, o capitão O'Fullaren soltou um rugido: abaixem o escudo defletor. Disparem contra o navio almirante de Trench com força total. Sua ordem não é descabida, pois a frota da Aliança Corporativa está agora em caos. O assédio dos 3 caças Jedi e a força dissuasora do cruzador pesado Lorde quase obrigam as naves inimigas a lutarem sozinhas. O General Trench não tinha ideia das habilidades dos Cavaleiros Jedi, o que o levou a dar ordens erradas uma após a outra, deixando inclusive as naves da Aliança Corporativa em situação precária. Mesmo assim, baixar o escudo defletor em um campo de batalha tão caótico para permitir que o poder de fogo seja usado em sua capacidade máxima ainda é suicídio. O'Fullaren, isto já é uma luta. Sob seu comando, o cruzador pesado da classe Dreadnought virou o navio de lado, e o canhão principal da proa e os canhões secundários laterais dispararam. O poderoso poder de fogo de mais de uma dúzia de torretas atingiu o navio almirante de Trench quase continuamente. Ao mesmo tempo, outras naves da Aliança Corporativa continuaram a disparar contra o Lorde, perdendo a proteção do escudo, e o Lorde ficou atingido, cheio de buracos e com uma densa fumaça saindo de seu interior. A área U6 está em chamas. A equipe de controle de danos se apressou para apagar o fogo. O motor no 3 perdeu potência e o tanque de energia vazou. Bom tio. Uma violenta explosão fez a nave vibrar violentamente, e todos na ponte interna da O'Fullaren foram arremessados ao chão. O que está acontecendo? Reportem imediatamente ao controle de danos. O compartimento de munição da torreta turbolaser no 8 explodiu. Os 3 compartimentos adjacentes perderam completamente o contato. Nesse instante, a voz de Cap checou pelo comunicador: já chega, Capitão O'Fullaren. Recue o mais rápido possível. Não perca a sua vida desnecessariamente. O'Fullaren levantou-se do chão, pegou o chapéu empoeirado, colocou-o novamente na cabeça e ordenou em voz alta: levantem o escudo de novo. Vamos recuar. O senhor já estava crivado de buracos e densas nuvens de fumaça saíam, e chamas jorravam constantemente das cabines destruídas. Nem mesmo o vácuo do universo conseguia extinguir essas chamas. Quando o escudo foi erguido novamente, o senhor começou a se virar e a recuar. Não há vergonha em recuar neste momento, e isso pode até envolver a formação da frota da Aliança Corporativa, atraindo algumas naves espaciais entusiasmadas para persegui-lo. É claro que esse é um efeito de curto prazo. Afinal, ele é o primeiro a recuar como navio almirante, e o moral que a frota da República finalmente havia construído cairá novamente. Mas esse tempo já é suficiente. Nesse instante, o navio almirante de Trench também sofreu graves danos. O escudo foi quebrado e o casco pegou fogo. Na ponte, o General Trench ainda estava em perigo e ordenou em voz alta à tripulação que se apressasse para reparar a cabine danificada. Nesse momento, a projeção holográfica de Tang Xiao apareceu no comunicador. Como o aparelho estava danificado, sua projeção apresentava muita interferência, e ele mal conseguia distinguir uma figura humana. General Trench, abandone a nave. Os Cavaleiros Jedi estão vindo atrás de você. Tang Xiao gritou. Impossível. TSK, TSK, TSK. Eu sou o comandante da frota. Sempre haverá apenas o comandante que afundou com a nave, não aquele que entrou na cápsula de escape. Trench caiu no chão,
batendo com força e rugindo alto pela estrada. Vai se foder. Tang Xiao praguejou, e então disse em voz alta: quem colocar o General Trench na cápsula de fuga, eu dou 10.000 créditos na hora. Seu desgraçado. Tang Xiao. Você está tentando destruir minha frota. Trench praguejou. Nossa frota foi destruída. Que a aliança corporativa pague a conta. Todo o exército em retirada. A frota do quarto grupo será aniquilada. Bradou Tang Xiao. Ao dizer isso, ele virou a cabeça e acenou com a cabeça para o barão Helmut Zemo. Este entendeu e imediatamente pegou o comunicador e começou a fazer os preparativos. Ao mesmo tempo, Igor Zavalov deu uma ordem, e a quarta frota, que estava escondida atrás, finalmente começou a avançar. Após repetidas batalhas, os A-30 caças Surai restantes também decolaram, ultrapassando os 3 caças do Cavaleiro Jedi e avançando ferozmente em direção ao cruzador pesado Lorde. Do outro lado, vários mercenários da Aliança Corporativa, enfeitiçados pela alta recompensa, avançaram e derrubaram o General Trench no chão. Mesmo tendo derrubado vários homens com seus 6 braços, Trench ainda estava em desvantagem numérica. O mercenário agarrou e correu em direção à cabine de resgate. Se fosse normal, fazer isso seria inútil, mas agora que o ataque quase insolúvel do Cavaleiro Jedi fez com que todos vissem um futuro de destruição, eles não se importavam nem um pouco. Nesse momento, Cap-X já havia se livrado das naves de guerra da Aliança Corporativa que a perseguiam e interceptavam, e todos os caças Vulture que tentavam bloquear o caminho foram destruídos. Ela liderou 2 aprendizes ao redor da cauda da nave capitânia de Trench. O torpedo de prótons estava pronto e apontado para o núcleo de energia atrás. Emissão. Brum. 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 6 torpedos de prótons penetraram com precisão a blindagem do destroyer da classe Fantail, atingindo o ponto fraco da armadura e disparando diretamente contra o compartimento de energia. Detonar. Buziu a nuvem de prótons azul esbranquiçada desapareceu num clarão. A matéria ao redor colapsou, expandiu-se instantaneamente e então houve uma explosão violenta. Bum! 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 A explosão terrível imediatamente despedaçou a polpa do destroyer da classe Fantail, e a explosão continuou a se espalhar ao longo do oleoduto. As chamas continuaram a se alastrar e tudo em seu caminho foi destruído. Vários mercenários acabavam de enfiar o General Trench, que rugia, na cabine de resgate, e antes de fecharem a porta, uma violenta explosão engolfou tudo. Brum! A terrível explosão finalmente destruiu por completo todo o navio de guerra. Recuar. Todos recuar. Tang Xiao disse ansiosamente na comunicação. Morlock. Vocês vão primeiro. Eu volto. Griden Vos e Morlock não foram nada gentis. Já haviam ordenado a retirada de suas tropas ao perceberem que a situação estava ruim. Agora, ao ouvirem Tang Xiao dizer que iriam dispersar as tropas, rapidamente demonstraram o último resquício de coragem. Todas as naves de guerra deram meia volta e recuaram. Após abrirem distância, entraram no hiperespaço para saltar e escapar. E a frota do quarto grupo continuou avançando, cruzando em seguida diretamente em frente aos remanescentes da frota da República. Fortescue capítulo 179. Todos estão felizes. A frota do quarto grupo assumiu uma postura de resistência tenaz, e Tang Xiao insistia constantemente para que as naves espaciais da Aliança Empresarial se retirassem primeiro. Agora que a nave capitânia do General Trench foi destruída, e esses mercenários estão sem líder e sem coragem, ao saberem que alguém estava disposto a se separar, expressaram sua gratidão e recuaram sob a cobertura da quarta frota do grupo. Após se distanciarem, entraram no hiperespaço para escapar. Na verdade, após a destruição da nau capitânia de Trench, a ofensiva da frota da República ficou completamente esgotada. O cruzador pesado também sofreu danos severos e continuou recuando, e as outras naves espaciais também sofreram pesadas perdas. Diante da ainda intacta quarta frota, eles não tinham qualquer ânimo para lutar. Sob as instruções de Tang Xiao, Igor ordenou que a quarta frota avançasse por um tempo e depois começasse a proteger a frente, interrompendo os ataques. Cap-X e os 2 aprendizes estavam extremamente exaustos após um longo combate. Eles conduziram os caças para perto do Lorde, entraram pela plataforma do hangar ainda em chamas, descansaram e alguns até conseguiram suprimentos mínimos. Após a última nave da Aliança Corporativa partir, Tang Xiao acenou com a cabeça para o Barão Zemo. O Barão Zemo abriu o canal público, parou em frente ao comunicador e disse: Atenção, frota mercenária do planeta Malastare.
Esta é a frota mercenária da Aliança Corporativa. Admitimos a derrota e estamos dispostos a cancelar o bloqueio e deixar Malastare. Seu desgraçado. Esta é a frota da República. Não é a frota mercenária do planeta Malastare. Disse Luffy Laren bruscamente, agarrando o braço ferido na explosão de agora há pouco. Então, você quer dizer que a frota da República ignorou a resolução do Senado Galáctico e enviou tropas para interferir na disputa comercial entre o grupo de combustível Malastare e a Aliança Corporativa? Perguntou o Barão Zemo com eloquência. Com a ponta de uma espada, apontou para os piratas sicurdianos que estavam em tal situação que não conseguiam escapar. Ou você acha que a frota da República foi derrotada por um grupo de piratas a ponto de enviar um sinal de socorro? Você. O Luffy Laren queria xingar de volta, mas ficou sem palavras. Já chega. Já que vocês querem retirar suas tropas, vamos acabar com essa disputa. Disse Kepchi enquanto caminhava em direção à ponte. Vendo que os mestres Jedi haviam expressado suas opiniões, o Luffy Laren não pôde dizer mais nada, balançou a cabeça e se afastou. É exatamente isso que eu quero expressar. O Barão Zemo sentiu com uma expressão estranha. Mestre Jedi. Cap sentiu-se um pouco chateada sem motivo aparente. Ela percebeu uma certa apreensão em relação àquela pessoa e perguntou, antes de ir embora, você precisa contar sua origem. Nós somos do quarto grupo, disse o Barão Zemo. Após a conversa, os caças espectrais começaram a retornar à nave espacial, e então a frota da quarta civilização deu meia volta, entrou no hiperespaço e partiu. O quarto grupo. O Luffy Laren franziu a testa. Ouvi falar dessa nova empresa recentemente. Mas ele começou a verificar no computador, local de registro, planeta Jakku. Que lugar é esse? Não há dúvida de que se trata de mais uma empresa que esconde a cabeça e mostra o rabo, e que está repleta de dinheiro, disse Kepchi friamente. Ouvi dizer que o mestre Qui-Gon Jinn e seu aprendiz Obi-Wan Kenobi investigaram. Eles tentaram desmascarar essa empresa, mas parece que não obtiveram resultados. Há uma força enorme por trás deles, ajudando-os a esconder suas verdadeiras identidades. O Luffy Laren suspirou. Obrigado por este tempo, mestre Kepchi. Assumirei a responsabilidade por esta derrota. Siga seu coração, capitão Yularen. Talvez você tenha falhado, mas está indo na direção certa. Kepchi disse categoricamente, que o fracasso se torna energia para o seu crescimento, e a força estará sempre com você. Após entrar no hiperespaço, Tang Xiao sentiu-se um pouco entediado olhando para a luz que piscava constantemente do lado de fora da janela, então levantou-se e foi para a enfermaria. Dentro dele encontra-se um tanque de Bacta, um dispositivo médico altamente avançado de Star Wars. Em um recipiente de vidro com mais de 2 metros de altura, o General Trench, coberto de tubulações, está imerso em líquido de Bacta. Ele apresenta múltiplas queimaduras e fraturas pelo corpo, e diversos braços mecânicos removem os fragmentos inseridos em seu corpo. Os restos ósseos também são extraídos. Na explosão anterior, o General Trench foi arremessado para fora junto com a cabine de escape, cuja porta não estava fechada, e foi resgatado pela nave espacial enviada por Tang Xiao. E devo dizer que a vitalidade do pessoal de UT é realmente muito forte, e mesmo nessas circunstâncias, eles ainda têm fôlego. No entanto, o General Trench estava sob anestesia naquele momento, e Tang Xiao não teve escolha a não ser falar com ele, então retornou à ponte. Pode-se dizer que essa batalha seguiu a tendência, buscando alguns benefícios sem alterar muito o enredo. Resgatar o General Trench, receber a recompensa, vender um grande favor a Driden Voss e Morlock, e permitir que sua frota ganhasse experiência valiosa em combate real, pode-se dizer que ele lucrou bastante. Mas o verdadeiro desafio está por vir. A luz irregular lá fora desapareceu num instante, e a frota deixou o hiperespaço, chegando a um planeta desolado. O Barão Zemo pegou seu comunicador e entrou em ação. Black Lotus, você pode começar por aí. A Batalha de Malastare terminou com a derrota completa da frota da Aliança Corporativa e a dispersão da frota contratada. O governador da Aliança Corporativa, Pascal Argent, teve que retornar à mesa de negociações e iniciar conversas com o planeta Malastare. No entanto, esse bloqueio também assustou o planeta Malastare. Eles perceberam plenamente que era impossível competir com a Aliança Corporativa e que a República provavelmente não era confiável. Assim, durante as negociações,
Os representantes da derrotada aliança corporativa se mostraram orgulhosos, enquanto os representantes do derrotado planeta Malastare se mostraram tímidos. O resultado final foi que a aliança corporativa deu um passo magnânimo para trás e reduziu o imposto sobre combustível para um Malastare, o máximo que o planeta podia suportar. No entanto, os representantes do planeta Malastare ficaram extremamente felizes, acreditando que sua luta finalmente havia triunfado. Do lado da República Galáctica, era naturalmente impossível admitir que haviam tropeçado em Malastare, então mobilizaram a mídia para divulgar sua vitória. A batalha embaraçosa se transformou em uma vitória esmagadora contra a aliança corporativa, e os Cavaleiros Jedi também desempenharam um papel importante nisso. Foram os Cavaleiros Jedi que afundaram a nave capitânia da frota da aliança corporativa e deram à República uma vitória total. Do lado da aliança corporativa, eles não esperavam que o imposto sobre combustíveis, que pode-se dizer que levou o planeta Malastare a um beco sem saída, aumentasse de verdade desta vez. Desta vez, o aumento não se limitou a aumentar os impostos sobre combustíveis para gerar receita, mas também testou a fragilidade da República Galáctica sob sua aparente força, e por isso pagaram a recompensa generosamente. Um final feliz para todos. Fault Scholes capítulo 180. Prontos para a mudança em meio a tanta alegria, poucos pareciam se importar com as notícias sobre a frota mercenária da aliança corporativa. No mundo mercenário, dava-se a notícia de que o renomado comandante, General Trench, havia morrido em batalha, e essa informação já havia se espalhado há algum tempo. Mas, naquele momento, outra notícia fervilhava silenciosamente no submundo. Entre as frotas mercenárias que participaram da Batalha de Malastare, os piratas de Sikur foram quase dizimados, e a frota do quarto grupo pagou um preço alto. O quarto grupo é uma empresa que recentemente ganhou notoriedade no mercado negro. Essa empresa é famosa por vender caças Surite e planeja produzir mais naves espaciais. No entanto, a relação entre o quarto grupo e as colônias emergentes no sistema Endor é um tanto ambígua, e as notícias, que antes eram misteriosas, agora são ainda mais confusas. Contudo, há rumores no clã bancário interestelar de que a colônia do sistema Endor consegue continuar a sobreviver graças às naves espaciais exportadas pelo quarto grupo. Em outras palavras, o planeta Aurora é o mundo cliente do quarto grupo, e essa notícia é considerada a mais confiável entre as diversas opiniões que circulam. Afinal, poucos ousam questionar a autenticidade das notícias vindas do clã bancário interestelar. Contudo, durante a batalha do planeta Malastare, circularam rumores de que a frota da quarta civilização fora quase completamente aniquilada pela frota da República, restando apenas 2 ou 3 fragatas de volta. A quarta civilização teve que reduzir suas indústrias ultramarinas e a frequência de suas rotas de carga. O planeta Dawn, no sistema Endor, está à procura de mercenários em todos os lugares. O período de emprego é de 1 ano, e a tarefa é proteger o sistema Endor. Essa notícia não atraiu muita atenção. Afinal, o tamanho do planeta Aurora ainda é muito pequeno. Embora tenha começado a comercializar com outros planetas graças ao Fundo de Ajuda Mútua de Clyde Underwood, o volume e a quantidade de mercadorias transportadas são muito pequenos. Mas essa notícia chamou a atenção de algumas pessoas preocupadas. No planeta Murkana, em uma luxuosa vila à beira-mar, um Twi'lek corpulento saboreava frutas com prazer. Elas não eram proporcionais ao seu tamanho, mas ele as apreciava. Um subordinado vestido de preto e branco entrou e disse com certa cautela: Lord Garroulan, a notícia está confirmada. É verdade que a frota do quarto grupo sofreu pesadas baixas na Batalha de Malastare, estão reduzindo suas indústrias e o planeta Aurora está à procura de mercenários. Encontramos uma fonte de notícias muito confiável na rede holográfica através de múltiplos canais, e a situação deve ser verdadeira. Ele é um dos 9 Vigos do Sol Negro, Vigo Kaj Garroulan. Com um estalo, a fruta na mão de Garroulan foi esmagada, e ele perguntou: onde estão Blowdown e Witchor? Eles também enviaram tropas para participar desta batalha, certo? Nossos informantes em Blowdown nos disseram que era verdade. Ao contrário do que foi divulgado, a frota mercenária da tropa inicialmente derrotou a frota da República, mas então os Jedi intervieram e a destruíram com apenas 3 caças, a nau capitânia de Trench, e a morte de Trench foi confirmada. Depois disso, a frota da República lançou um contra-ataque massivo, e as frotas Scarlet Dawn e Witchorm escaparam, mas o quarto grupo e a frota dos piratas sicurdianos não conseguiram escapar.
responderam seus subordinados. Existe alguma gravação em vídeo do combate? Perguntou Garrulan novamente. Não temos nível de resposta interna suficiente do lado da Alvorada Escarlate, então não podemos obter isso. Mas conseguimos alguns registros através de alguns sicurdianos sobreviventes. Disse o subordinado. Abriu uma memória e uma projeção holográfica foi exibida. No vídeo, os 3 caças Delta 6 voam em alta velocidade como fantasmas, enquanto os caças e naves espaciais ao redor parecem disparar continuamente, mas todos os lasers emitidos são direcionados para o espaço vazio. A impressão é de que estão deliberadamente evitando os 3 caças. Ao ver 3 caças destruírem dezenas de caças Vulture, a frota da República lançou um contra-ataque. No entanto, devido ao ângulo de visão, é impossível observar a situação do lado republicano. Consigo ver apenas inúmeros feixes de laser e raios de energia de blaster sendo emitidos, e as naves espaciais dos piratas sicurdianos ao redor foram destruídas em grande número. Então, o navio almirante de trem foi atingido em cheio por torpedos de prótons disparados por 3 caças, causando uma explosão devastadora, e toda a nave foi reduzida a pedaços. Após a destruição da nave capitânia de Trench, a frota da Aliança Corporativa ficou claramente em caos. As frotas do Verme Branco e do Alvorecer Escarlate deram meia volta e fugiram. O vídeo termina aqui. Também é possível ver claramente no vídeo que a Aliança Corporativa vence primeiro e depois perde. Após o General Trench ser decapitado e eliminado, a frota entrou em caos e se dispersou como pássaros e animais. Garrulan assistiu ao vídeo repetidamente, esfregou o queixo e ponderou por um tempo, e depois de um tempo disse: o planeta Aurora está procurando mercenários, certo? Alguém vai responder? Sim. Nar Shaddaa foi para várias equipes. No final, o planeta Aurora escolheu a frota de Redjon. Ele tem 20 naves, a maioria cargueiros armados. O comprimento não passa de 50 metros. A maior é um cargueiro classe Aurora Ivo 865 reformado. O subordinado sorriu bajuladoramente. Redjon. Parece que já ouvi falar dele. Disse Garrulan lentamente. Não há muitas pessoas boas que se atrevem a mexer com Nar Shaddaa. Mas ainda depende se ele ouve ou não. Mestre Garrulan, já investigamos. Redjon tem uma amante que mora em Nar Shaddaa, Também investigamos alguns dos negócios deles lá. Basta dizer uma palavra. Ei! Garrulan bufou friamente. Os bastardos do sistema Endor, acham que eu esqueci o passado. Pensaram que poderiam me caçar enviando um sujeito chamado Neon Xiao com uma formação destruidora. Que piada. Deixem-me mostrar a vocês, desta vez, a verdadeira força do Sol Negro. Claro, claro. Com a força do mestre Garrulan, ocupar o sistema Endor é apenas uma questão de esforço. Contanto que consigamos ocupar a supernave espacial no planeta Aurora, estaremos desenvolvidos. Os subordinados repetiram em coro e riram. HMPH. As frotas do sistema Endor e do 4º grupo eram muito pequenas no passado, e saquear por si só não era suficiente para lhes causar um golpe fatal. Desta vez, finalmente tenho a minha chance. Ei, devo lembrá-los, não ganhem dinheiro que não devem ganhar. Reúnam minha frota. Vamos para o sistema Endor. Aliás, diga ao Redjon que se você não obedecer, será vendido para as prostitutas de Nar Shaddaa. Entre no museu. Garrulan se levantou. Seu corpo robusto era como uma rocha, e os 2 tentáculos atrás dele pressionavam a parte de trás de seu peito. Vamos buscar minha futura nau capitânia. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.